Muito boa noite a todos que estão pontualmente chegando. Hoje é mais um encontro nosso. Hoje, por exemplo, eu vou falar com educadores parentais, com pessoas que atuam com pais, mães, professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, pais e mães. Pois é, hoje tá bem geral esse tema, porque eu quero refletir um pouquinho sobre quais são as habilidades essenciais que nós adultos precisamos adquirir e que, portanto, os nossos filhos, os nossos alunos também acabam, ou talvez precisem ou não, é isso que eu quero refletir com vocês, adquirir, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, eu vou trazer o ponto de vista do profissional, do educador parental e também dos pais e mães. E eu quero que vocês me ajudem a refletir sobre os filhos ou as crianças, os adolescentes, como é que fica para eles, tá bom? Um monte de gente chegando, sejam todos muito bem-vindos, uma delícia estar aqui com vocês. Já encontrei algumas pessoas conhecidas, sempre tem umas pessoas novas, então eu vou brevemente me apresentar. Meu nome é Beth Rodrigues e eu sou trainer em disciplina positiva. Sou mestre em Linguística Aplicada, professora na PUC desde 2006 e é por causa, né, desses estudos, nesses anos todos, nessas décadas na área de educação, que eu acabei escrevendo alguns livros da área de educação, alguns para professores, alguns para pais e mães, né, capítulos, prefácios também. E fiz a tradução de vários livros da série Disciplina Positiva para o português, para ser mais exata, 9 títulos. E estou lançando este livro, que é um livro para profissionais. Então, são as 14 competências essenciais do educador parental, né? Que são profissionais que atuam, que orientam pais e mães. Então eu sei que muita gente aqui já fez algum curso de certificação ou de certificação internacional em disciplina positiva, na educação parental em disciplina positiva, ou está fazendo comigo, ou já fez o formação integral em educação parental, ou a própria pós-graduação integral em educação parental. Ou, não sei, né? Talvez estejam em transição de carreira, ou só pensando na possibilidade, ou atuem na sua própria área. Então, por exemplo, muitos profissionais da saúde que atendem em consultório, né? Então, crianças, adolescentes, como psicólogos, psicopedagogos, como fono, TO, e enfim, a lista é gigante, Nutri, podem precisar de algum tipo de orientação para pais e mães, né? Pediatras, ebiatras, psiquiatras, assistentes sociais. Então, esse público costuma fazer os cursos que eu dou de educação parental para se prepararem e poderem até atuar, acolher, orientar ainda melhor pais e mães. E tem também os profissionais da educação, como eu venho da área da educação, né? Então tem muitos que são coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, próprios diretores de escola. Muitas vezes nós professores também, né? Eu brinco que eu já estive diretora de escola 14 anos, coordenadora há mais de 30 anos, sou consultora educacional, ainda atuo não só como palestrante, mas com consultoria para muitas escolas, fazendo formação de gestores e profissionais da educação, mas eu sempre serei professora, né? Porque só muda o assunto, o contexto, o formato. E foi com essa experiência, né, profissional, experiência de vida, que eu resumi neste livro, que será lançado, inclusive, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho, nesta semana, na quinta-feira, a partir das 6h30 da tarde. Então, se você estiver em São Paulo e quiser pelo menos folhear o livro, saber do que se trata. Aliás, eu tenho esse livro está sendo lançado pela editora Manoli, teremos lá um brinde, né, para comemorar, para celebrar esse momento, mas se você quiser ir só para folhear, para conhecer, ou para me encontrar pessoalmente, será um prazer receber um abraço, te dar um abraço, eu adoro. E se você tiver filhos e tiver interesse em conhecer os meus 2 livros infantis, são esses: Natureza Fora da Caixinha, que é esse aqui, e O Baralho da Natureza Fora da Caixinha. Esses são pela editora Literária.
tá? Então, fica aí a dica. Eu acredito que lá na Livraria da Vila eles devem ter também esse outro livro, não sei. Acho que sim. Vamos falar um pouquinho sobre habilidades, tá? Competências é mais complexo que habilidade. Não sei se vocês sabem, eu não vou entrar na teoria profundamente, porque hoje a minha ideia é ir direto ao ponto, né? Como sempre, procuro ser bem objetiva. Às vezes, quando recentemente eu dei uma palestra que eu falei muito sobre a minha vida pessoal, minha trajetória de vida pessoal. Confesso que eu acabei... Foi um exercício tão terapêutico preparar a palestra, que eu percebi que eu acabei me envolvendo e até não fui tão sucinta e objetiva como eu costumo ser em todos os outros cursos. Mas são situações. Hoje eu vou ser, porque olha só, eu quero falar sobre habilidades. E habilidades, né, vocês sabem que tem a ver com saber fazer. E quando a gente fala de competências, é mais do que habilidades. A gente até brinca que é o chá. É conhecimento, é ter o conhecimento, ter a habilidade, o saber fazer e ter a atitude, ter aquela postura, né? Incorporar aquilo. Então, nós não vamos tão fundo em competências, vamos falar de habilidades. E eu quero começar com uma que eu acho importantíssima para todos os educadores parentais, e eu quero saber de vocês se vocês concordam que ela também é importante para pais. Eu vou dar exemplos nos dois casos. Quero começar falando sobre autoconhecimento. E não é à toa que eu começo falando sobre isso, porque os meus cursos autorais de educação parental, tanto formação integral em educação parental, né, que tem um nível de curso de especialização, de extensão universitária, quanto a pós-graduação integral em educação parental, ambos são da Faculdade Focus e são, obviamente, reconhecidos pelo MEC. Os dois começam, são vários módulos, mais de 12 módulos. Não, já até perdi a conta. Bom, daqui a pouco eu vejo quantos são, mas se eu não me engano são exatamente 12 módulos que trazem... O primeiro é sobre autoconhecimento. Eu começo o curso com autoconhecimento, porque nós estamos falando de inteligência emocional. E se a gente vive num mundo onde nós precisamos, né? Porque somos seres humanos, então a gente depende das outras pessoas, a gente precisa das outras pessoas, nós somos seres sociais, nós precisamos desenvolver, ter consciência que nós estamos desenvolvendo tanto as nossas habilidades emocionais, pessoais, quanto as nossas habilidades sociais. Então, quando eu falo de emocionais, pessoais, eu estou falando tudo que tem a ver com autocuidado, autocompaixão, autodisciplina, autocontrole, né? Autocontrole, vocês acham que é importante para pai e mãe, gente? Autocontrole e autorregulação. Vocês acham que é importante? Autorregulação, saber, né, ter o controle das emoções? Pois é, tanto para educadores parentais quanto para pais e mães, todas essas habilidades emocionais são fundamentais. Como que você vai educar, orientar, se você não tem autocontrole, não tem autodisciplina, não tem autoconfiança? Então, a autoconfiança também faz parte desse rol de habilidades emocionais ou pessoais. Quando a gente fala de autoconhecimento, autoconsciência, eu quero mencionar um dos muitos assuntos que são básicos tanto para educadores parentais quanto para pais e mães, que é conhecer os estilos parentais. Quais são os estilos parentais que existem? Então, o educador parental, quando estudar esse assunto, tanto que nos meus cursos são 10 aulas só para falar dos estilos parentais, precisa se apropriar, né, perceber qual é a sua tendência, qual é a sua probabilidade de atuação, se você é pai e mãe. E tem os estilos de liderança, que não são muito diferentes, tá? Aliás, os estilos de ensino também não são muito diferentes. Muda o público, muda os exemplos. Eu sempre procuro dar exemplo específico, né? Mas essa consciência de quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, né? Qual é a minha tendência a ser mais autoritário, ser mais permissivo, ficar no caminho do meio, que é a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, que é a que a gente chama de autoritativo. Ser negligente também é um perigo. Outro assunto que é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e essa autoavaliação, essa autorreflexão sobre nós mesmos,
é sobre desenvolvimento infantil. Por que que eu estou associando isso? Não é só um conhecimento externo. Para você observar na sua vida, né? Como foi o seu desenvolvimento nas diferentes fases, nas diferentes etapas da sua vida. Por isso que eu gosto também de trazer sempre nos meus cursos diversos autores, pesquisadores, grandes nomes da educação que nos ensinaram tanto sobre esse desenvolvimento infantil. Por exemplo, Piaget, né? Mas tem muitos outros. Então, é uma habilidade importantíssima que educadores parentais e todos os profissionais da saúde e da educação conheçam, dominem, desenvolvam em si mesmos, para que possam ajudar os pais a desenvolverem neles também. Porque, gente, como que o educador parental vai ensinar, por exemplo, os pais a fazerem corregulação se eles próprios não desenvolveram autorregulação? Então, a gente aprende a ter autorregulação, ensina os pais a terem, né, então, várias atividades, várias estratégias, várias ferramentas da disciplina positiva, inclusive, para que a gente possa, por exemplo, a pausa positiva, por exemplo, tempo especial com os filhos e tantas outras, né, o espaço da calma. Então, existem muitas estratégias que a gente pode ensinar, compartilhar com os pais, para que eles possam colocar em prática na casa deles, para que eles possam ensinar os filhos a adquirirem também essas habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a importante habilidade de corregulação. Porque a gente só vai desenvolver a criança só vai desenvolver a autorregulação com a ajuda do adulto, né? Isso vocês já sabem. Bom, outra importante que está relacionada a esse rol de habilidades socioemocionais é o respeito. Mas nós estamos falando aqui de uma abordagem que respeite só os adultos, a vontade dos adultos, o que os adultos mandam e a criança tem que obedecer. Ou só as crianças, né? Daquelas que, deixa a criança fazer o que quiser. Não é disso. Nós estamos falando de uma abordagem que é o respeito mútuo. Então, é por isso que eu mencionei a gentileza e firmeza, que é uma maneira de se demonstrar isso. Então, quando você tem esse respeito mútuo, a criança, o seu filho, a sua filha, o seu aluno, se sente conectado. Se sente respeitado também. É aquele senso de pertencimento e de importância. E é quando a gente consegue desenvolver a empatia e demonstrar essa empatia. Então, nós, educadores parentais, conseguimos nos colocar no lugar dos pais e mães que nós estamos ali atuando, lidando num curso, num workshop, enfim, né, numa oportunidade, num atendimento individual, para demonstrar que a gente compreende, que a gente sabe se colocar no lugar, que a gente quer se colocar no lugar. Então, é saber demonstrar essa habilidade, né, da empatia. E isso, a gente quer que os nossos filhos desenvolvam empatia, gente? Com certeza, né? Então, essa é outra, além da autorregulação, por exemplo, nós queremos que as crianças desenvolvam a empatia, que desenvolvam o respeito, que desenvolvam a paciência, que para nós adultos é fundamental, principalmente adultos que lidam com crianças, com adolescentes. Todas as fases da vida são desafiadoras. Quando eles são muito pequenos, eles são completamente dependentes de nós. Então, por isso, muita paciência, porque eles estão em outro ritmo do desenvolvimento. Quando eles estão adolescentes, paciência, porque eles também já acham que não precisam da gente. Talvez nem precisem mesmo, de muitas maneiras. E aí a paciência para respeitar essa fase, as crenças dessa fase e tudo mais. Tem uma outra habilidade que o educador parental precisa desenvolver muito bem, que é conhecer o seu público. E quando eu falo do público do educador parental, você já sabe, são pais e mães e, logicamente, figuras parentais. Outros adultos que criam, que têm a responsabilidade da criação daqueles filhos, tá? Então, educadores parentais precisam conhecer bem pais e mães. Pais e mães precisam conhecer bem seus próprios filhos, para que eles se sintam acolhidos, amados, para que sintam essa empatia que eu acabei de mencionar. E conhecer bem, gente, no caso dos pais, até vou trazer alguns exemplos, é conhecer, assim, como que funciona o meu filho ou a minha filha. Ele
pode e gosta de comer, né? Porque não é só o que gosta, não é só o que quer, mas o que ele precisa, quais são as necessidades do meu filho em relação à alimentação, em relação a descanso, a tempo de sono, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem algumas atitudes, como, por exemplo, resolver levar o nosso filho para fazer um longo passeio enquanto a gente tem que fazer compras e depois não entende, porque eles têm ali um ataque de raiva, ataque de birra, estão ali exaustos, querem colo, né? Então, aprender a conhecer, né, a necessidade de segurança, a necessidade de descanso, de apoio, de amor mesmo, de afeto, a necessidade até de sono, de alimentação, essas coisas básicas, de água. As crianças esquecem de tomar água. Nós adultos precisamos ficar toda hora falando, olha, já tá aqui, ó, tá aqui a água. E não é ficar falando, lembra de tomar água. É já oferecer, no caso dos pequenos, né? Então, por exemplo, você deve ter acontecido com vocês já, de entrar num restaurante e ver crianças que estão ali correndo, que estão... Então, tem espaço, tem hora, tem lugar que a gente vai... São oportunidades para a gente ensinar os nossos filhos a desenvolverem habilidades sociais. Mas tem que ver também se aquele programa, se aquele evento, se aquele local atende às necessidades da criança. Ela vai comer direito, né? Ela vai comer com calma, vai mastigar os alimentos, vai apreciar esse gesto, ou você vai ter que usar algum recurso, tipo uma tela, para ela ficar ali feito zumbi e ficar alimentando. Então, talvez não seja o local adequado, a hora adequada, né, de alimentar essa criança. Vou mencionar outra habilidade importantíssima para os educadores parentais, que é do ser curioso, querer aprender. Porque prepare-se, você vai o resto da vida continuar estudando sobre assuntos da parentalidade, criação de filhos. Mesmo coisas, são só as pesquisas mais recentes, que é óbvio que é isso, principalmente que você vai estudar. Mas também coisas que você sabe, né, teorias sólidas, que estão embasadas, né? Por exemplo, a da disciplina positiva está embasada na psicologia adleriana, de Alfred Adler, que é contemporâneo de Freud. Então, não é uma coisa de mais de 100 anos. E a disciplina positiva existe há mais de 40 anos. Exato, na verdade, desde 81. Pouco mais de 40 anos. Então, essa história de querer aprender, de ser curioso, a gente quer que os pais desenvolvam essa curiosidade, porque até outro dia as pessoas... Tem gente ainda que acha que pai e mãe não precisa estudar, né? Pra que estudar para ser pai e mãe? Isso não precisa, meu pai e minha mãe não estudaram, meus avós não estudaram. Pois é, mas tantos erros poderiam ter sido evitados, né? Então, quando a gente tem conhecimento, lembra que eu falei lá? Junto com habilidade, a gente consegue mudar a nossa atitude. Aí você desenvolve competências. Então, educadores parentais, é importantíssimo ensinar pais e mães, né? Mostrar para os pais e mães a importância do conhecimento. Entender como funciona o cérebro da criança. Entender, por exemplo... quais são as crenças por trás daquele comportamento que a disciplina positiva nos explica tão bem. Tem o quadro dos objetivos equivocados, é um nome estranho, mas que nos explica por que eles fazem o que fazem. Por que será que aquela criança está tendo aquele ataque de birra, está tendo aquele ataque de raiva, aquela postura que parece que está querendo entrar em luta de poder com a gente? Então é interessante, sabe, estudar esses assuntos e compartilhar com pais esses assuntos, entre muitos outros, né? Por exemplo... Se você manda o seu filho para o cantinho do pensamento, o que você está ensinando? Porque disciplina positiva não é sobre cantinho do pensamento, tá, gente? Cantinho do pensamento é punição. A criança sabe que ela está sendo expulsa, né, de alguma situação, de algum momento ali, às vezes até do convívio dos colegas numa sala de aula, para ir para um cantinho para pensar. Imagina se ela vai chegar lá e agora que eu estou aqui sozinha, eu consigo perceber que eu não deveria ter feito. Imagina, não vai. Ela só vai, né, intensificar as emoções que já estavam acontecendo. Então, é punição. A criança ainda aprende a associar pensar com algo ruim, com castigo, punição. Então, tem que ter muito conhecimento mesmo para entender o que a gente pode fazer no lugar. Que estratégias que são respeitosas, encorajadoras, empáticas e, ao mesmo tempo, eficazes,
que podem nos ajudar a desenvolver a cooperação, a responsabilidade, por exemplo, nos nossos filhos, né? Ou nos alunos. Outra habilidade importantíssima que educadores parentais precisam desenvolver, né, é aquilo da criatividade. Porque, gente, vão acontecer situações desafiadoras, os pais e mães vão trazer, eu conto aqui no livro, alguns casos muito engraçados, interessantes, que aconteceram comigo. Porque o que eu acho que eu tenho aqui de diferencial é que é um livro que tem uma base teórica sólida, mas ele é muito prático. Cada capítulo aborda uma dessas competências, né? E como nós podemos desenvolvê-las. Então, se você é pai e mãe, talvez até você se interesse, sabia? Ele foi escrito para profissionais, são com exemplos para profissionais da saúde, para profissionais da educação, que, de alguma maneira, precisam dar algum tipo de orientação para pais e mães, mas vejam como essas habilidades são para todo mundo. Então, quando a gente fala de como que eu lido com os desafios de comportamento das crianças, como que eu lido com os comportamentos desafiadores dos adolescentes, você precisa ter conhecimento sobre isso. E às vezes o conhecimento que você tem não é suficiente. Então, se você desenvolve a criatividade, você aprende a resolver problemas. Porque uma coisa que eu gosto de lembrar é que os problemas de hoje não serão iguais aos problemas de amanhã necessariamente. Quem diria, né, que alguns anos atrás a gente teria a pandemia e que foi um problemão que, né, o mundo todo, e que as soluções para esse problema foram muitas, né, mas demoraram para chegar. Então as pessoas tiveram que ser muito criativas para conseguir ali buscar vacinas e outras maneiras, tá? Então é isso, nós não sabemos quais serão os problemas de amanhã. Então a gente precisa criar crianças que serão adolescentes, adolescentes que serão adultos, que serão os adultos de amanhã, que possam ser criativos para resolver os problemas que nós não temos a menor ideia quais serão. Bom, corajosos. Nós precisamos ser corajosos, educadores parentais, e os pais e mães também. E nós queremos que os nossos filhos, que as nossas crianças sejam também, não é? Porque é aquela história. Coragem não é o contrário de medo. Tem hora que a gente vai estar com medo. Mas coragem é agir mesmo com medo, sabe? Apesar do medo. Vamos, vai com medo mesmo, sabe? Já ouviram essa frase? Bom, comunicação. Que a habilidade de comunicação assertiva, comunicação respeitosa, comunicação empática, reflexiva, é necessária, é importante, todo mundo já sabe disso. Mas quem? Quem que precisa desenvolver essa comunicação? Só os profissionais? Só os educadores parentais em relação aos pais? Óbvio que não. Pais e mães também precisam ter uma boa comunicação com seus próprios filhos. Por isso, educadores parentais, nós precisamos conhecer estratégias, ferramentas eficazes de comunicação. Trouxe até alguns exemplos. Sabermos perguntar coisas para os pais, sabermos ouvir, ter essa escuta ativa para ouvir as respostas deles, sabermos encorajar os pais a terem determinada postura que talvez seja mais respeitosa, mais eficaz, em longo prazo, pelo menos, que é o que realmente importa. Aprender a falar pouco, a falar de uma maneira mais objetiva, aprender a dizer não quando for importante, né? Porque todo mundo, cada um tem o seu tempo, as crianças têm o tempo deles, eles né, vão querer compartilhar, vão querer falar, vão querer fazer coisas, vão querer testar os nossos limites, e a gente precisa saber dizer não com dignidade e respeito, mas faz parte do papel de todos os adultos, aí no caso pais, mães, figuras parentais, né, em relação às crianças, aos adolescentes, saber dizer não, saber dar limites. Isso é o que vai desenvolver a paciência. Isso que vai ajudá-los a desenvolver também a resiliência, tá? Bom, aliás, né, vocês já devem ter ouvido pais e mães falarem, eu já cansei de falar, não só ouvir, mas eu lembro que eu falava bastante, minha filha não me ouve, meu filho não me ouve. Muitas vezes quer dizer, meu filho não me obedece. Mas é uma maneira da gente expressar que a nossa comunicação, né, tem ruídos, não tá muito boa, não tá muito límpida. Que nem minha voz hoje tá um pouco rouca, não tá super límpida.
Então, os educadores parentais precisam desenvolver muitas habilidades técnicas que pais e mães não precisam desenvolver da mesma maneira. Como, por exemplo, educadores parentais precisam saber planejar curso, atendimento, workshop, palestra. Aliás, saber a diferença disso tudo. Saber planejar, organizar, avaliar, saber os materiais, né? Saber divulgar seu trabalho, saber lidar com os participantes difíceis, com pais e mães que trazem algumas situações delicadas, mais desafiadoras mesmo, não só com os filhos, mas às vezes nos relatos vem situações mesmo, né, da própria infância, talvez. Então, é muito importante, por isso que eu mencionei da importância do educador parental, cuidar da própria educação continuada. E essa é uma competência técnica importantíssima que a gente mantenha, né? Por isso a curiosidade, o gostar de aprender, que está ligado a cuidar da educação continuada. Agora, como que pais e mães precisam de alguma dessas competências que eu estou chamando aqui de técnicas? Saber planejar é fundamental para pais e mães. E se você é educador parental, quando eu falo educador parental, obviamente educadora parental também, né? Ou no seu papel, talvez você, no seu papel como pediatra, como ebiatra, psicólogo, psicopedagogo, como assistente social, sei lá, né, coordenador e tal, você pode e deve, aliás, orientar pais de como desenvolver e como ter rotina. A importância da rotina na vida das crianças e dos adolescentes. A importância do calendário de atividades. Ter essas atividades, quais são as tarefas, aonde anotar as tarefas, aonde e como e quando fazer a lição de casa. Se o adulto vai colaborar ou não para essa lição de casa, por exemplo, até que idade, né? Isso é realmente necessário. E isso eu falo de rotina de tudo, gente, né? Ou a hora de dormir, de acordar, porque no caso de quem está na fase escolar, mesmo depois, né? Mas essa importância de dormir muito bem, de dormir às 10 horas de sono no caso das crianças, e ter rotina para a hora de acordar, para não ser aquela briga, aquela confusão, aquele estresse todo, na hora de dormir, não quero dormir, e fica até tarde na frente das telas, ou na hora das refeições, não quero comer. Então, todos esses conflitos, que a gente chama de conflitos matinais, conflitos na hora de dormir, conflito na hora das alimentações, os ciúmes às vezes, enfim, essas brigas entre os filhos, que também são comuns, são recorrentes. Quando pais e mães desenvolvem a autodisciplina que a gente já mencionou, essa rotina, essa organização, esse planejamento, que nós, educadores parentais, podemos ajudá-los, as coisas do dia a dia fica mais tranquilo, mas sabe o quê? Harmonioso. E é isso que nós queremos, que tenha respeito pelos adultos, pelos filhos, né, pais, filhos, todos envolvidos, por todos da situação. E eu vou falar mais uma última, depois eu vou ler tudo que está aparecendo aqui, que eu não prestei atenção, gente. Se aparecer alguma pergunta ou comentário, vou até fazer uma pausa. É isso aí, medo é acerto de rota, gostei. Tem gente que se interessou, mas eu não entendi exatamente pelo quê. Talvez pelo livro, vou falar do livro. Ou talvez pelos cursos, né? Porque eu mencionei o curso, muito prazer para quem está chegando hoje. Os cursos, tem o curso de educação parental em disciplina positiva, que como trainer em disciplina positiva eu dou, né? Então tem formato presencial aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH. E esses já estão agendados, terei mais pra frente em outras cidades, depois eu aviso, que ainda não estão agendados, por isso eu não posso falar. Então, para março e abril são esses, por enquanto. O formato online vai acontecer agora, começa já, semana que vem, gente. Vocês têm só essa semana para tomar essa decisão, que já começa semana que vem. E tem um curso de certificação para quem gosta de disciplina positiva, até para, se você é educador parental e já fez o de educação parental e disciplina positiva, fique sabendo, ou se você é profissional da educação, então você é imperdível, esse curso daqueles básicos obrigatórios. Ou se você é profissional da saúde ou da educação, que atua com crianças entre 0 e 6, 7 anos. Olha só, tem um curso que a gente usa esse manual,
que é um manual de disciplina positiva para a primeira infância. Olha só, todas essas atividades que tem no manual podem ser feitas ou com as crianças diretamente, em grupo mesmo, sala de aula, por exemplo, ou com outros profissionais que atuam com crianças. Então é um material riquíssimo, que foca nessa faixa etária, tanto que o curso acompanha ou o livro de 0 a 3 anos ou o livro de 3 a 6 anos. O participante escolhe qual quer receber. Então, pelo formato online, eu mando pelo correio o manual e o livro, e no formato presencial eu entrego pessoalmente, né, no primeiro dia do curso, porque é um curso de fim de semana, dá 13 horas de curso no formato presencial, e no formato online dá 12 horas de curso, porque são 6 encontros de 2 horas cada. Quer dizer, na verdade, eu agora só tô com as inscrições abertas para o formato online, tá? Que, aliás, gente, já começa agora segunda-feira, dia 4. Portanto, se você tem interesse em participar desse curso, precisa se inscrever rápido, correr, porque o curso já começa na segunda-feira, formato online, tá? Mas as inscrições só vão até sexta-feira. Outra coisa, esse aqui é o de educação parental. É o manual de educação parental. É o outro curso que eu falei de disciplina positiva. Olha o tamanho do manual. São quase 400 páginas com atividades para educadores parentais fazerem com os pais e mães. Gente, qualquer página que eu abrir aqui tem uma atividade, ó. Aleatoriamente, tem o nome da atividade, tem o objetivo, tem os materiais, tem o comentário, tem o passo a passo e ainda vem assim tudo que você precisa para fazer a atividade. Aqui, são essas frases? Estão aqui as frases já escritas, né? Então, dar essas vivências, conduzir cursos com workshops, né? Que você pode fazer oficinas, porque são vivências, são dinâmicas, é maravilhoso. Esse é o grande diferencial da disciplina positiva, porque ensina com a mão na massa, então é muito prático, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente pode desenvolver essas competências que são essenciais. E eu não estou falando assim que aleatoriamente eu escolhi essas competências, não. São anos fazendo formação de profissionais, já foram mais de 2.000 educadores parentais certificados por mim, que eu venho observando, né, no mercado, atuando eu mesma como educadora parental, tanto em grupos de pais e mães, quanto atendimento individual, quanto às vezes eu dou muitas palestras para pais, né, em empresas, em escolas, e eu percebo, né, quais são as competências que são importantes que a gente desenvolva. E tá faltando eu falar de uma que muitas vezes eu começo falando dela, outras eu escolho terminar falando dela. E vocês vão me dizer se ela é importante para pais e para filhos também. Ó, eu sou da opinião que todos os educadores parentais precisam... O meu alarme que tocou deu uma travadinha aqui. Integridade reúne comprometimento, responsabilidade, ética, honestidade, dedicação. É quando a gente é um exemplo. Então me digam, são só os educadores parentais que precisam desenvolver a integridade para serem os melhores profissionais que podem ser, porque afinal você não está afetando, não é uma coisa, é uma vida, é um ser humano. E às vezes, na maioria das vezes, é toda uma família. E o que pode acontecer de ampliar e ser toda uma comunidade. Ou ser até várias gerações. Porque você consegue mudar o que já vem sendo perpetuado por algumas gerações e naquela pode ser a mudança de paradigma. Então, fiquem atentos, porque integridade, a gente sabe, não são só os educadores parentais. Pais, mães, quem não quer filhos responsáveis, filhos honestos, éticos, só tem um jeito deles aprenderem a desenvolver honestidade, vocês sabem? Só tem um jeito deles aprenderem a ser respeitosos, vocês sabem? Da mesma maneira que a gente quer que eles saibam resolver problemas, só tem um jeito das crianças aprenderem a resolver problemas. Sabem qual é? Resolvendo. Se nós adultos não dermos situações, não permitirmos que eles passem por situações em que eles precisam fazer escolhas,
tomar decisões, assumir os seus erros, sabendo que eles podem aprender com os seus erros, para evitar cometer os erros novamente. Não é que eu erro, peço desculpas, não é disso que a gente está falando. É de olhar para o erro com integridade, assumir, não devia ter feito isso dessa maneira, como eu posso fazer diferente na próxima vez, e esse comprometimento, tá? Então, a gente até aprende na disciplina positiva os 4 passos da reparação dos erros, que eu vou ensinar rapidinho, porque senão vai ficar aquela sensação de, né, poxa, ela falou e não ensinou. Então, primeiro é reconhecer que foi um erro. Então, ops, cometi um erro. O segundo é reconhecer, responsabilizando-se, falando verbalmente. Eu errei quando e falar o que você errou. Só no terceiro, você vai reparar e pedir desculpas. Mas não acabou aí. O 4º passo é quando você resolve. O que você vai fazer para resolver, para que isso não aconteça de novo. Então, quando a gente aprende, enquanto adulto, fazer isso, colocar isso na prática, na nossa vida, olha que seres humanos mais corajosos, né? Grandiosos, que caráter dessas pessoas que a gente já está formando para o nosso futuro. Não é isso que nós queremos? Uma vida melhor em sociedade, com ambientes mais harmônicos, relacionamentos mais harmoniosos. Então, vamos fazer a nossa parte. Para os profissionais, eu indico esse livro, que aliás o lançamento eu já fiz o convite em São Paulo, aqui na Livraria da Vila, da Vila Madalena. E no caso de outras cidades, eu estarei no Rio, já tenho a data e o horário, depois eu passo para vocês quando chegar mais perto, e depois em BH só em abril. E também tem os cursos, né, gente? A melhor maneira, mais realmente eficaz é através dos cursos, que são cheios de vivências, de práticas e de troca, tá? Então, quero agradecer o interesse de vocês, muito obrigada pela participação, pela presença, e me acompanhem, porque eu estou, assim, sempre trazendo o que vocês também me perguntam, me pedem, me sugerem, então estou à disposição. Beijo, até!